Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do podcast Falar Cura Psicologia. E hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais que vão compartilhar conosco um tema muito importante, muito relevante para a sociedade e até mesmo polêmico em alguns momentos, que é os tipos de violência contra a mulher. Eu trouxe aqui hoje duas psicólogas maravilhosas que vão debater aqui conosco esse tema, esse assunto. Então eu vou pedir para que elas se apresentem. Lidiane, Lohana, fiquem à vontade. Se apresente, Lidiane. Ai, que legal. Primeiro, eu estou muito feliz, Bruna, por esse convite, poder partilhar esse momento especial com vocês. Bom, pessoal, eu sou a Lidiane, eu sou a mãe do Heitor, de 7 anos, sou casada há 14 anos, meu esposo chama Igor. Eu trabalho com a psicologia, dentro da psicologia organizacional, há mais de 10 anos, como gestora de RH. E agora trabalho também como psicóloga clínica, atuo na Clínica Nobremente Psicologia. E estou em busca do meu propósito de vida, né? Trabalhando com a psicologia. O meu propósito é tocar a vida das pessoas, é ser um agir transformador na vida delas. Então, é isso que me trouxe até aqui para bater esse papo com vocês, nesse tema de grande expressividade e relevância, que são os tipos de violência contra a mulher. Estou muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, Lidiane, por ter aceitado o convite. Tenho certeza que você vai cooperar muito com esse tema aqui hoje. Lohana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lohana. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso Falar Cura, com a minha amiga Bruna, Lidiane. Eu sou psicóloga clínica, idealizadora da Nobremente Psicologia. Atuo hoje na abordagem de teoria cognitivo-comportamental. Sou mulher, esposa, filha. Tenho vários papéis também na sociedade, além da psicologia clínica. Bacana. Legal. Fico muito feliz em ter você aqui hoje, Lohana. A Lohana, pessoal, é uma amiga de infância, né? Uma amiga aí que participou de muitos momentos, né, da minha vida, do meu início, da minha carreira, enfim, de tudo. E hoje, estar com você aqui hoje é uma grande honra para mim, né? Uma pessoa que tem crescido aí também na carreira, acabou que os nossos caminhos, né, continuaram seguindo aí Sim. na mesma direção. O tema de hoje, como eu falei, é um tema muito relevante, são os tipos de violências contra a mulher. Por que são os tipos de violência? Porque nós temos 5 tipos de violências contra a mulher. No dia a dia, é falado muito da violência física, da violência sexual, mas não é abordado outros tipos de violências que são existentes também. Então, nós temos aqui a violência moral, a violência sexual, violência psicológica, patrimonial, econômica e violência física. E nós vamos debater um pouquinho, explicar um pouquinho melhor sobre esses temas. Dentro da violência física, existem muitas mulheres que acreditam que a violência física, ela só é, como que eu posso dizer, nomeada quando ela levou um murro muito forte, teve que ser hospitalizada ou quase ocorreu ali um feminicídio. Quando, na verdade, a violência física, ela não é somente quando chega a esse ponto tão grave. A violência física, ela é quando ele te empurra, quando te chuta, te amarra, te bate, te violenta, né? Joga um objeto, né? Isso, joga objetos. Uhum. Então, tem vários exemplos, né, de violência física. Nós temos também a violência sexual. Quando é a violência sexual? Quando te pressiona, quando te exige práticas que você não gosta, quando se nega a usar o preservativo de uma forma ali que não seja totalmente, né, a favor dos dois, e quando te nega o direito de métodos contraceptivos. É até engraçado falar disso, né? Como assim negar o direito de métodos contraceptivos? Mas eu já escutei falar muito disso. Vocês já escutaram? Sim, e vale ressaltar também que a violência sexual é um tema delicado. Porque para a sociedade, para a cultura atual que nós vivemos, nós olhamos para a violência sexual e falamos assim, violência sexual,
ocorre em casos só de estuprador. Mas não. Não. É tudo isso que a Bruna acabou de trazer, né? Sim, sim. Então, é porque é um nome muito forte, né? E se leva para esse lugar, né? De quando existe um estupro ali, mas existem vários tipos de violências sexuais que são veladas, né? Exatamente. E acontece muitas vezes de uma forma sutil até as mais expressivas, né? Então, a mulher, normalmente, ela não tem essa consciência, né? Ela não consegue se colocar nesse lugar de entender o que está realmente acontecendo com ela, que de fato ela está sendo violentada, porque não acontece a via de fato, como a Bruna colocou. Sim. Isso. Por trabalhar com RH por muito tempo, a gente acaba se deparando com muitas situações, né? Corta aí. A música tocou. É por causa do Marcelo, por causa da música e ela... Entendi. Você olhou para mim e eu falei, é para parar? Não. Eu tô olhando pra lá. Então... Ele raciocínio da parte que você falou da violência. Tá. Então, em relação à violência física, é interessante porque ao longo da minha história, dentro da minha carreira de RH, a gente se depara com muitas colegas de trabalho, né, que vivenciam situações assim. Muitas vezes o RH ele é fundamental nesse processo de se sensibilizar ao máximo para entender que esses casos são repercutidos dentro das organizações e é importante a gente ocupar um lugar de se sensibilizar com a pessoa e entender o que pode estar acontecendo com ela. Então, por exemplo, você tem ali uma colaboradora que tem um alto índice de produtividade, é uma pessoa extremamente comunicativa, de repente isso tudo, o nível de estudo baixa, ela fica com baixa produtividade, a comunicação dela fica... ou seja, ela se isola, né? Essas situações podem acontecer a qualquer momento do nosso lado, seja no nosso trabalho, na nossa igreja, na faculdade, em todos os lugares que a mulher ocupa, né? Então, é importante a gente também ter esse olhar atento, não somente nesse papel de psicóloga, mas de amigo também, para poder olhar para tudo isso, perceber o perfil do nosso amigo, como que ele é, como que ele está. Os sinais, né? A pessoa ela apresenta sinais. Isso. Dificilmente a pessoa que está sendo ali a vítima, né, de algum tipo dessas violências, ela consegue enxergar aquele contexto. Então, a rede de apoio, ela acaba sendo muito importante. E é interessante você trazer essa questão de ter acontecido no meio organizacional, porque muitas vezes a gente pensa que não, é só com o meu amigo, é só dentro da minha família, mas dentro do seu trabalho, da sua empresa, podem ter pessoas apresentando sinais de pedido de ajuda, de socorro mesmo, Porque a né? violência doméstica, psicológica, tá no lugar que a gente menos imagina, como esse caso que você acabou de trazer, né? Com Tá do certeza. nosso lado, Tá do no nosso dia a lado. dia. E às vezes a Exatamente. pessoa ali tá pedindo tá gritando por socorro e não consegue, assim, às vezes colocar pra Verbalizar, fora, né? Falar sobre Verbalizar, isso. pedir ajuda. Porque fica também muito numa condição de vergonha, de medo. Isso, exatamente. Né? Vou expor isso. Então, o que pode acontecer? A mulher, muitas vezes, ela ocupa um lugar de defensora do agressor. Isso é muito triste, porque aí, mesmo que muitas vezes apareça uma pessoa para dizer você está sendo abusada, e a pessoa ainda fala, não, ele não é assim, ele só estava nervoso, ele... É o jeito dele. É o jeito dele. É porque eu deixei ele irritado. Isso. Então, muitas vezes o homem, ele emite essa fala justamente para mexer com o psicológico da mulher. Exatamente. Tá vendo o que você me fez fazer? Então, essa fala, ela é muito gatilho para muitas mulheres, né? Porque a mulher Onde acaba que a mulher vive naquele ciclo de violência, né? Isso, ela começa a Aquele entender... encanto que quando acontece isso, por exemplo, essa agressão, e fala assim, nossa... Mas tadinho, o que ele estava passando? Ele estava num dia ruim do trabalho, né? Mas por que ele não tratou mal o colega de trabalho? Por que ele não tratou mal o chefe dele? Contou na mulher dele, dentro da casa dele? E aí vem o círculo da violência psicológica, né? Que entra um pouquinho aí no tipo de violência psicológica, que é uma violência que eu acredito que está instaurada em todos esses tipos, que traz a questão da humilhação, do insulto, do isolamento, né? Você não tem mais amigos, você não tem mais ninguém. Quando você percebe, é só você e aquele relacionamento. Te persegue, te ameaça, né? E a gente está trazendo aqui hoje os tipos de violência contra a mulher. Porém, essa violência psicológica, ela também acontece. Eu tenho que trazer e deixar claro isso aqui, que ela também acontece ao contrário.
existem mulheres que também são abusivas em seus relacionamentos, tá, gente? Sim. Então é importante deixar claro isso aqui também. Por mais que o tema está voltado hoje para as mulheres, mas existem vários casos, e eu recebo muitos casos desses no consultório também. Então, dentro da violência psicológica, me lembra um pouquinho do que você trouxe, Lidiane, lá da situação no ambiente de trabalho, né? Que no dia anterior, a sua colaboradora teve agressões físicas em casa, no dia anterior do aniversário. Posteriormente, né, o agressor enviou flores, mensagens para ela, para toda a equipe, pedidos de desculpas, né? E todo mundo achou aquilo muito lindo, mas ninguém sabia que aquele ato era um pedido de desculpas. Então isso vem para o círculo da violência psicológica, que muitas mulheres não conhecem, não sabem, mas existe esse círculo, que é o quê? Começa ali a criação da tensão, existe uma criação de tensão naquele relacionamento, né? O círculo da violência começa com ameaças, xingamentos, desordem, desrespeito. Logo vem o ato da violência, porque nenhum ato violento ele acontece do nada. Existe toda uma tensão, existe toda uma situação para que aquela violência, né, aquele ato de fato seja exercido. Então, no ato da violência, nessa fase a mulher ela sofre agressões físicas, verbais, mais severas, né, do parceiro. E aí depois vem a lua de mel, que foi o que aconteceu lá. Dentro do círculo da violência psicológica existe esse nome mesmo, gente, a lua de mel. Que é o quê? O parceiro sente-se culpado, ele pede desculpas, ele vem com presentes, ele vem com situações ali para agradar, vem com promessas, vem com negação, né? Ele utiliza ali dos amigos, da família, para poder demonstrar que realmente aquilo ali pode dar continuidade, e ele acredita que ele vai ter o controle, que ele não vai repetir aquela situação. E entendendo que, claro, a gente... Não estou tirando aqui que a pessoa que está ali no lugar de agressor, ela não possa buscar ajuda, ela não possa, de fato, sair daquele lugar, ela não possa repetir. Enquanto psicóloga, a gente tem que entender que é possível, desde que exista um desejo, desde que aquela pessoa realmente enxergue aquela situação e queira sair daquela situação e busque ajuda. E, claro, tem N casos, né, em que talvez não seja possível também. Mas falando de um modo geral, esse é o círculo da violência. E foi o que aconteceu bem lá dentro do seu ambiente de trabalho, né? Vocês ficaram todas felizes, né? Que legal, que bonito, que bacana. E aí, de repente, ela vai e traz para você que um dia anterior aconteceu uma violência física. E um cuidado que a gente precisa ter também é que, como você colocou, nem sempre a pessoa tem condições, né? Condições psicológicas, sim, inclusive, de tomar uma ação, né? Por mais que o assunto veio à tona, ela colocou para fora, mas ainda assim, ela ainda não estava preparada, não tinha força para sair daquele relacionamento. Então, o cuidado que a gente tem que ter enquanto colega e até como psicólogo também, sim, podem haver recaídas, pode ser que a pessoa não consiga sair daquela situação, daquele ciclo, num primeiro momento. É um processo, né? Então, principalmente no papel de psicólogo, a gente precisa não ter essas frustrações, né? Porque a princípio é o que se pensa, tá no tratamento, já teria que tomar uma ação, mas podem haver recaídas, é um processo, como eu disse, e é importante a gente caminhar junto, né? Sim, exatamente. E esse ciclo da lua de mel é aquele, assim... É aquele momento mágico, onde a mulher pensa, nossa, agora ele vai mudar. Ele não vai fazer isso mais, agora vai. Agora eu vou ver, idealiza, né? Agora eu vou ver aquele casamento perfeito. Vem com aquela viagem dos sonhos, né? Faz tudo aquilo que é esperado. Aí a mulher pensa assim, agora que eu iria sair desse relacionamento, eu tinha tomado uma decisão. Porque agora ele passou dos limites. Agora, de fato, eu não aceito mais. Eu não vou aceitar que isso continue acontecendo. Vivenciar todo aquele ciclo novamente, onde depois o tapa pode ser mais forte, o empurrão pode ser mais forte e onde pode levar até o feminicídio. Exatamente. Por isso que a gente tem que ficar atento aos sinais. Aos sinais. E isso é muito importante, muito relevante, todos esses
né? Sim, todos os 5. Então, a gente está, né, discutindo aqui, falamos sobre a violência física, sexual, psicológica, e também temos a violência moral, que é o quê? A calúnia, a injúria, a difamação, que acontece muito. E muitas mulheres que estão assistindo aqui hoje não sabem que é um tipo de violência. Difamação, calúnia, tô tão acostumada com isso no meu relacionamento que eu nem sabia que isso daí era um tipo de violência. A mulher tá tão adoecida naquele ambiente, naquele contexto, que pra ela aquilo já vira normal, né? Você, tipo, ai, tá normal ser xingada, sua burra, você não consegue nada, você não é capaz. Sim. Onde muitas vezes elas deixam de lado os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, até ela mesma, né? Sua autoestima. O desejo de ir num salão, de poder se produzir, de fazer a unha. Sim, né? Porque pra quem que você tá se arrumando? Sim. Você vai trabalhar maquiada por quê? Isso. Porque o tempo todo ela tá naquele ambiente hostil, onde ela é humilhada. Sim, sim. E uma característica do abusador é que, normalmente, ele é muito inseguro. Então, para ele reforçar essa insegurança dele, ele diminui a parceira. Sim. Né? Então, ele vai, sim, lançar sobre ela palavras que a tornam, né, que a inferiorizam para que ela não saia daquele relacionamento. Mas, na verdade, ele é que se sente pequeno diante dela, né? Sim. E aí é por isso que ele fica provocando e promovendo todas essas situações dolorosas, porque o abuso moral, ele mexe muito com a mulher. Muito. E aí trata a autoestima, como a Lohana bem colocou. E aí a mulher começa a se sentir realmente incapaz, indigna. Indigna. Né? Indigna de ser amada. Valorizada. Exatamente. De ocupar o lugar que seja profissional. Sim, perde todos os valores ali. Os valores. Né? Essa questão da violência moral, ela é muito séria e pouco falada. Né? Por isso que é importante trazer esse assunto, trazer exemplos, exemplificar, né? Quais são esses tipos. Porque se é falado muito, como eu disse anteriormente, da violência física, da violência psicológica, mas todas essas outras violências acontecem, às vezes, até antes, né, de chegar a uma violência física, porque começa ali na violência moral. Né? Tira todo o seu valor, toda a sua dignidade, você aceita tudo aquilo. Isso. De repente já está partindo para uma violência física, sexual, psicológica. E temos também a violência patrimonial e econômica. Que tipo de exemplo nós podemos trazer aqui hoje dessa violência patrimonial e econômica? O homem tira da mulher o direito dela de usufruir dos seus próprios bens, né? Então, por exemplo, ele tira os cartões de crédito, ele que conduz todo o processo, ele fala que ele é que faz a gestão financeira da casa. Sim. Mas aí ela não tem acesso, ela não sabe exatamente quanto a família, né? Quanto eles têm de bens. Então, ele esconde isso dela. Ela não pode usar o próprio dinheiro do salário dela para fazer as coisas que a Lohana mencionou agora há pouco. Sim. Ir ao salão, qualquer coisa que seja em benefício dela, não é possível. Não te deixa trabalhar, exatamente. Oculta bens e propriedades, né? Destrói ali seus objetos, né? Quebra celular, quebra suas coisas. Hoje em dia a gente escuta muito assim, o homem é o cabeça da casa, né? Então, ele que precisa administrar. Tudo que eu ganho eu entrego pro meu esposo, mas eu não posso pegar R$200, R$500 pra ele comprar uma roupa nova, porque eu serei julgada, porque eu tô tirando um pouco da despesa, sendo que tudo é pra casa. E você? Qual lugar que tá a mulher aí, né? Exatamente. Isso. Então, existem todos esses tipos de violências psicológicas, existe o círculo da violência, né? E muitas pessoas, muitas mulheres não entendem que estão vivendo em um relacionamento abusivo. Não consegue enxergar esses tipos. Às vezes você nunca vivenciou uma violência física. Ah, mas ele não me bate. Ah, mas ele nunca me empurrou, ele nunca me machucou. Né? Mas existem outras formas dele te machucar emocionalmente, né? Psicologicamente, tirando os seus valores, tirando ali a sua liberdade de expressão, tirando os seus sonhos. Então, antes de acontecer um feminicídio, uma violência física, existem todos esses outros tipos de violência. Quando a gente vê aí no jornal, né, na TV, esses casos de feminicídios e começa ali a investigar a história daquele relacionamento, os familiares, os amigos, as pessoas começam a falar, fica muito nítido que antes de ocorrer aquele fato,
tiveram vários outros fatos. Já escutei fatos de, ele nunca me agrediu, mas ele me beliscava. E aquilo ali me incomodava. Porque é o que a gente traz. Tudo é permitido dentro de um relacionamento amoroso, desde que seja, né, consensual para os dois. Mas ele me beliscava, falava que aquilo ali era legal, e aquilo ali me irritava, e aquilo ali me machucava, eu ficava roxa de tantos beliscões. Não era uma beliscadinha, né? Então, assim, era um tipo de violência física, e de certa forma, essa violência ela quase se tornou um feminicídio. Chegou a um ponto de agredir, né, de realmente quebrar ali o braço dessa mulher, dela quase perder esse braço, de realmente ter algo muito sério, quase se tornou um feminicídio. Não se tornou um feminicídio porque outras pessoas buscaram ajuda, a polícia chegou né, ali naquele momento. Então, assim, mas quantas mulheres, né, não dá tempo de acontecer aí esse socorro, de acontecer esse alerta? E essa pessoa, ela acreditava que isso jamais iria acontecer. Não. Ele faz várias coisas, mas ele não vai ter coragem. Ele não vai ter coragem de me agredir. Ele não tem essa coragem. Mas ele apresenta vários sinais que em algum momento poderia chegar a esse ponto, né? Então, o que é, né, viver um relacionamento abusivo? Às vezes a vítima, ela demora para perceber, mas é importante saber que a situação se trata de uma violência psicológica primeiro, né? Tudo tá ali no emocional, na mente, na forma que você vê aquilo, no que você criou daquela pessoa. Quando você se afasta de todos para não escutar mais, né, os palpites ali da rede de apoio, que muitas das vezes acaba desistindo de ser sua rede de apoio, né? E uma coisa muito relevante é a gente prestar atenção nos sinais. Não só dentro de um casamento, mas desde o início, lá do namoro. Sim. Aquele homem ou aquela mulher que manipula qual roupa que você vai usar. O que você faz na sua rede social? Com quem que você conversa? Tipo, quer opinar ou quer mandar e você não pode ter esse tipo de amizade. Você não pode sair com essa roupa porque essa pessoa vai te olhar dessa forma, tá muito curto. Aí começa a manipular ali, ó. E também, um ponto muito importante que eu escutei muito na minha vida inteira. Como que seu parceiro cuida e trata da sua mãe dentro de casa? Como que o seu parceiro é com a sua família? Porque tudo isso vai refletir no que ele é dentro de casa com você. Vai te mostrar como que ele vai ser como seu esposo, do que, de acordo com o que a gente vai deixando, tipo, na nossa vida, ele manda em mim, ele quer controlar a roupa que eu uso, com quem que eu converso, com quem que eu saio, não deixa essa pessoa... Sobre cuidar, né? Eu escutei um relato muito interessante, interessante assim, no sentido de trazer, né, o que você está trazendo aqui, não é nada legal. Ele tá cuidando, ele quer cuidar de mim, então ele manipula a minha comida, porque eu não posso engordar, ele manipula as minhas roupas, ele manipula com quem eu converso, ele manipula os meus gastos, o meu trabalho, enfim, manipula tudo, né? Tá o tempo todo ali, observando cada passo, as coisas que eu falo, a minha forma de me portar, as coisas que eu compro. Mas no início eu achei que era cuidado. Estava cuidando de mim, eu estava muito vulnerável. Ninguém nunca quis cuidar de mim. Eu não tive esse cuidado nem dos meus pais. E aí eu achei alguém para cuidar de mim. E muitas vezes esse cuidado, ele não é um cuidado, né? É uma violência ali velada. Então é o que eu sempre trago. Tudo que é em excesso não é legal. A gente precisa buscar o ponto de equilíbrio. Nem muito, nem pouco, mas o equilíbrio. Tudo que é excessivo sai de um lugar saudável, emocionalmente falando. Às vezes porque a mulher já tem uma crença, né? De desamor, de desvalor tão grande que é lá da sua origem, lá da sua família, que ela carrega isso na sua vida inteira. E isso reflete no seu relacionamento conjugal. Não tem como. E de desamparo também, né? Se for pensar, o que leva grande parte das mulheres a se submeter a esse tipo de violência é exatamente a carência, né? Isso. Sim. Recentemente agora, acho que todos puderam acompanhar, apareceu, né, de visibilidade no Big Brother, uma situação assim, né, de violência
psicológica a princípio, A né? princípio, né? Algumas falas que, inclusive, as pessoas que estavam ali em volta conseguiram perceber isso e rapidamente, inclusive, o próprio programa o se próprio Tadeu, né, posicionou, falou. se posicionou nesse sentido, porque ali não era um problema dos dois, né? Sim. É um problema social. Então, é extremamente necessária a intervenção dele. E aí, as falas da pessoa, né, que estava ali... Sendo o agressor? Isso, sendo o agressor, ele falava coisas como, daqui a pouco você vai levar uma cotovelada. Sim. Então, naquele momento, do jeito que ele falou, para ela pareceu natural. Natural, ela não estava enxergando que estava nessa situação. Exatamente, então precisou que outras pessoas intervissem. Por isso é importante a gente ficar sempre atento nesse aspecto. E uma coisa que aconteceu quando o Tadeu fez a intervenção foi que ele chamou ela num cantinho e disse assim: você tem que falar pra ele que isso aqui é normal entre a gente. Ele queria manipular, né, toda a situação. Isso acontece muito. Então, a mulher, ela perde esse lugar de fala justamente porque o homem, ele vem, ela já tá manipulada, ela já tá numa situação psicológica fragilizada, vulnerável, e aí ele vem, né, e ainda se coloca como vítima, porque agora, o que as pessoas vão pensar dele? Ela não pode deixar isso acontecer, ela não pode, né? Então, assim, ele faz toda a situação e ela que precisa ser a defensora dele. Isso é o que mais acontece no dia a dia, né? E por que ainda hoje acontece, Lidiane, na sua visão, esses tipos de violência contra a mulher? Legal essa pergunta. Legal, porque assim, não tem como a gente falar disso sem pensar historicamente, né? Todos os fatores que nos trouxeram até aqui. Então, desde a época patriarcal, onde o homem era o provedor, né? Ele que dá conta, ele que é o responsável. A mulher, ele sempre numa situação de superioridade, ela inferiorizada, né? Então, desde esse tempo, a mulher vem numa condição de submissão, né? E aí os direitos são mais para o homem, né? E aí, pensando também no nosso universo organizacional, quantas mulheres estão tão preparadas como os homens, né? E ocupam, em alguns casos, o mesmo lugar, porém não com os mesmos salários, né? Exatamente. E aí, de modo geral, aí você vai pensar também nos esportes. Hoje a gente tem já, graças a Deus, né? Um avanço aí. Extremamente importante nesse aspecto, mas assim, ainda é uma luta muito grande, né? É muito estrutural e a gente precisa cada vez mais falar sobre esse momento nosso que é extremamente importante, porque, como eu disse, é uma questão social, então todos precisamos nos envolver. Quanto mais a gente assumir esse papel, né, de falar sobre, de colocar isso em pauta, mais a gente vai ter voz em cima desse processo, Desse né? tema, né? Porque nesse tempo patriarcal, né, como você mesma mencionou, mulher é vista como aquela mulher que tinha que ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, da casa, do marido. Ela não tinha esse papel que a gente tem hoje de trabalhar fora, de buscar os seus sonhos, né, os seus planos, e tá ali, na frente de tantas coisas, né? Exato. Buscar uma carreira, Isso. né? A gente escuta muito nesse sentido, quantas mulheres que estão aí vivendo esse tipo de violência acabam deixando os seus sonhos, a sua carreira, os seus projetos, por acreditarem que estão fazendo certo, que é o melhor, né? E acabam perdendo, em meio a tudo isso, a sua rede de apoio. A rede de apoio chega um momento que ela fala assim: cansei. Sim. Tá lá porque quer, tá lá porque gosta. E até por isso, né, que é importante a gente sensibilizar nesse aspecto, porque se a pessoa está vivenciando algo nesse sentido, é porque ela não tem condições de sair, não é porque ela não quer. Não é porque ela não quer. Então, ela tem ali uma situação que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. Então, quando a rede de apoio virar as costas para ela, ela se afunda muito mais, porque o que o agressor faz? Ele mostra para ela que ela não seria ninguém sem ele. Sim. Se a rede de apoio virar as costas para ela, então mais um fator, né, de submissão, e no qual ela vai ter que se... Mais um fator que vai trazer ali o motivo para que ela se apegue cada vez mais àquele relacionamento, àquela pessoa. Exatamente. Então, assim, tem casos assim, severos de violência moral e violência psicológica. E aí, cada vez mais, nesses casos, a mulher ou a vítima, ela vai se colocando numa posição na qual ela não tem mais ninguém. Tudo é com essa pessoa. Ocorre também, às vezes, até a falta do apoio na família. Sim. E muitas pessoas da própria família falam assim: se tá ruim com ele, imagina sem ele. Isso vai passar.
Tipo assim, você tem que estar nesse relacionamento abusivo, porque isso vai passar. Imagina a sua vida sem ele, você com 3 meninos pra cuidar. Entra Como é que aí, você né, vai a parte conseguir? financeira. Exatamente. Mas ninguém sabe o que ocorre ali nas 4 paredes, entre a mulher e o homem. O que ela tá passando, qual que é o sofrimento psicológico, qual que é o abuso que ela tá vivendo, né? Exatamente. E já escutei muito isso, infelizmente, né? Ele me bate, mas depois a gente viaja. Ele me proporciona uma moradia legal, presentes muito caros, cuida bem dos nossos filhos financeiramente falando. E se eu sair dessa relação, o que eu vou fazer? Eu não sou ninguém, eu não tenho uma carreira, não tenho uma profissão, muitas eu não tenho mulheres- estudos, Como que eu vou criar e cuidar dos meus filhos sem um pai, né? né? A vergonha do social, Isso. a vergonha de expor, porque em muitos casos, a Lohana trouxe agora há pouco, que tem muito esse olhar de como que ele trata a família, como que ele trata as pessoas à sua volta. Mas também existem muitos personagens, existem muitas pessoas Isso. que tratam muito bem a sua família, que tratam muito bem os seus amigos, que é aquela pessoa exemplar, familiar no trabalho, mas que dentro de uma relação a coisa é diferente. Que no início é um conto de fadas, né? Sim. Aquele casamento vive naquele conto de fadas. Nossa, mas ele não era assim. Era tudo perfeito. Por que agora eu tô com um monstro? Tô vivendo com um monstro. E às vezes tem vergonha. Vergonha de expor o relacionamento abusivo que ela vive. Vergonha de expor relacionamento, Assim, vergonha de expor ali, às vezes, né, o companheiro. Uma coisa que esse companheiro também faz ele ameaça. Ameaça os filhos, ameaça a família dela, né? Ameaça tirar a própria vida própria dele, vida. para que essa culpa fique, né, ali sobre naquela ele. mulher. Exatamente. Então, por isso que eu disse que a questão ela é muito mais profunda, né? Porque ela é psicológica. Precisa ser tratado de cunho psicológico para que a pessoa realmente tenha condições de se sobressair, né? De ter ação em cima dessa situação. E essa questão da ameaça é tão importante. Eu estava na academia esses dias. Sim. Aí veio um aluno, uma colega que treina comigo Sim. e trouxe um relato da irmã dela que aconteceu dentro da casa dela. Sim. Que ela vivia nesse ciclo, né? E ninguém sabia. E o que o agressor fez? Pediu para a esposa tirar uma foto nua da própria irmã e mandar para ele. Aí mandou para ele e ele começou a usar essa foto contra ela. Se você contar para alguém do que eu te faço, do que nós vivemos aqui, por exemplo, eu vou pegar essa foto e vou mandar para todo mundo da família, vou postar na rede social. E isso gerou medo nela, né? Porque ela não estava naquele ciclo, né? vergonha. Nossa, não posso expor a minha irmã. E com isso ela viveu em todo esse ciclo até ser violentada mesmo fisicamente, onde parou na delegacia e onde toda a família teve que deparar com essa situação, intervir nessa situação. Como o agressor gera toda uma situação, né? A manipulação, né? Como a Bruna colocou, ficar ali. normalmente são homens exemplares, né? Sim. Em vários papéis que ele exerce na Dificilmente sociedade. são pessoas que estão ali Gentil, escancaradas, esse ato, né, esse lado violento. Sim, exatamente. É aquele homem que é gentil, aquele homem bonito, aquele homem que, nossa, ele é gentil com os amigos do futebol, com os vizinhos. Não, ela não passa por isso, não. É um casamento perfeito. Porque geralmente muita gente passa, né? É um casamento perfeito. Mas só ele sabe o que eles vivem dentro de 4 paredes, E né? a rede social, ela contribui muito com isso, né? Vamos pensar aqui na felicidade plena que existe na rede social, né? As pessoas querem... Ninguém coloca isso lá na rede Isso, social. de jeito é só nenhum. as viagens, tá? É só o momento da lua Então, de mel. os momentos bons, eles são enfatizados o tempo todo. Então, por isso que muitas vezes quando a mulher vai levar isso para um amigo, para alguém, as pessoas não acreditam. Mas ontem você estava postando algo, né? Então, isso também é um fator que favorece bastante viver esse ciclo vicioso, ciclo. né? E é um ciclo, porque de fato, quando você, né, tá ali em círculos, você não consegue sair. Exato. Você fica no modo de repetição Exato. de comportamento. E O agressor repete comportamento, você repete o seu comportamento também. De aceitar, de voltar, de ser comprada muitas vezes, né? Acaba se colocando nessa posição. Porque muitas vezes
vezes ela pensa assim, eu não vou ser amada por mais ninguém. A mulher, ela tem, assim... E vive naquele ciclo ali, né? Sim. Existe também entre nós uma questão cultural, né? Que é do príncipe. Sim. A mulher esperar o príncipe no cavalo branco, né? E hoje é esperar aquele homem com boas ações, né? Que tenha bons comportamentos e tudo mais. Então, ele vive de promessas dentro desse ciclo com ela, né? Ele passa pelo processo ali da violência e aí ele vem prometendo muitas coisas, se tornando o príncipe que ela sempre sonhou naquele momento. E é por isso que ela permanece ali pensando, porque ela tem uma expectativa de que tudo mude, né? De que seja como ela sonhou. E um ponto de grande importância e relevância também é porque, em muitos casos, o agressor se coloca como um papel de vítima, onde a mulher coloca a mulher como se ela fosse culpada daquilo culpa, ali tudo, né? A vítima, ela sempre tá numa posição de culpa. Culpabiliza nossa, ela. será que eu tenho culpa mesmo de viver isso aqui? Será que eu sou burra mesmo? Será que eu vou conseguir viver outro relacionamento? Será que eu errei mesmo? Será que eu provoquei? Ele me bateu, mas eu fiz isso. Ele me insultou, mas eu fiz isso. Então, eu também tenho culpa. A culpa não é só dele. Aí, coloca aquilo tudo pra ela. Sim. E ela não consegue se libertar. A carga é muito pesada, né? E como que nós, enquanto psicólogos, podemos aí intervir, né? Porque muitas mulheres acabam se identificando, às vezes já aconteceu ali algo pior e ela começa a entender que ela tá nesse ciclo, que ela tá nesse relacionamento abusivo, que ela tá vivendo esse tipo de violência e às vezes ela decide buscar ajuda. E nesse momento é muito complexo e delicado para essa mulher, porque a família, a rede de apoio, às vezes já nem acredita mais que ela de fato vai buscar essa ajuda, que ela de fato vai conseguir. Ela acaba sendo ali anulada em suas dores, em suas questões sobre tudo aquilo que ela está vivenciando. E qual seria o papel do psicólogo nesse contexto? Ao receber ali uma mulher, né, vítima. Nosso papel... Vamos lá, gente, uma de cada vez. Vamos lá. Assim, o nosso papel, ele é de acolhida, né? De empatia, sobretudo, de se conectar verdadeiramente e trazer para essa mulher um lugar de segurança. Porque, sobretudo, se ela já buscou essa rede de apoio muitas vezes e... O que ela está precisando nesse momento é justamente liberar tudo, né? Falar sobre tudo. E para que ela faça isso, ela precisa estar se sentindo segura, né? Criar um vínculo terapêutico, né? Independente da abordagem que o profissional, psicanalista, comportamental segue, colocar ali também escutativa, né? Exatamente. Sim. Porque muitas vezes quando ela vai fazer a denúncia ou quando ela vai falar para alguém da família, ela é anulada. Ela é descredibilizada. Nem sempre a pessoa que está ali, ela está aberta, né, a acolher, a ter esse olhar acolhedor. Ela tem que falar tudo que aconteceu na delegacia, ela tem que repetir aquilo várias e várias vezes. Ela é colocada em um processo de muita exposição, de muita vergonha. Então, acaba que ela busca, muitas das vezes, esse acolhimento e ela não encontra, né? Escutar, e a própria sensibilização julgar, né? Dessas delegacias também é muito importante, da pessoa que vai receber, né? Porque algumas até relatam que aí elas fazem todo o relato e no final dizem para ela, mas o que você fez para ele? Então, isso também é muito delicado, mas voltando para o nosso papel enquanto psicólogo, sobretudo é a gente apoiar, né? Ajudar que essa mulher consiga, primeiro, entender o lugar onde ela está, o que realmente está acontecendo com ela, e aí depois que ela tenha condições de se equilibrar novamente, né? Buscar o protagonismo da sua história, voltar a ter ação dentro da sua própria vida, né? Deixar de ser subjugada, não respeitada. Então, tudo isso ela só vai ter condições de fazer quando ela voltar-se para si, né? O autoconhecimento é que vai apoiar ela muito nesse sentido. Isso. E aí ela vai começar a descobrir o quão forte ela é, né? O quão capaz ela é de fazer acontecer, de sair de tudo isso e de ter uma vida, né? De ser feliz. Feliz. Exatamente, porque é o que ela precisa, todas nós merecemos, né? Sim, ela acaba aceitando migalhas, né, no decorrer desses relacionamentos. Mostrar para essa mulher que ela foi vítima, né? Vítima de uma situação abusiva, que ela precisa se reinventar. Sim. Tentar libertar e tirar ela daquele ciclo que ela viveu, às vezes, por muito tempo, onde ela não se sente mais amada, onde ela não se sente mais capaz, onde ela só... Valorizada, né? Onde ela só se inferioriza o tempo todo.
E assim, tem muito uma questão que eu sempre trago nesses casos, de convidar essa pessoa a reconstruir, né? A desconstruir tudo aquilo que ela estava vivenciando, a recomeçar ali do zero. Eu costumo brincar no consultório que nós vamos começar a construir ali, a partir daquele momento, a colchinha de retalho, né? Vamos pegar pedaços e pedaços e vamos costurando ali pedaços dessa história, pedaços de tudo que essa pessoa entregou ali naquele momento, até formar uma colcha de retalho ali organizada, construída, né? Ou que nós vamos desconstruir, né, tudo aquilo que tem dentro daquela casa, vamos retirar tudo de dentro dessa casa e de repente nós vamos colocar móveis novos, coisas novas, reorganizar, colocar tudo no lugar. E muitos chegam, Bruna, tô organizando, tô trocando os móveis, tô construindo a minha colchinha de retalho, tô conseguindo encaixar o quebra-cabeça. Porque muitas vezes essa pessoa, ela chega, muitas vezes não, ela sempre chega ali totalmente bagunçada, sem saber a sua direção, sem saber o seu propósito, sem saber para onde ir, muitas vezes até sem ter de fato onde morar, porque ela decidiu sair daquele relacionamento, muitas vezes ela não tinha direito naquele local, às vezes a família já não aceita mais, porque acontecem inúmeras situações que acaba, de certa forma, atingindo a todos, não somente aquela mulher. Sim. Causa uma desconstrução ali dentro daquela família, ali dentro das amizades que aquela mulher tem. Então, eu convido essa pessoa a se autoconhecer, a construir, de fato, uma nova identidade. Eu digo, olha, de fato, tudo aquilo que você vivenciou lá atrás e até a vida que você tinha antes desse relacionamento, ela não vai mais ser a mesma. Sabe por quê? A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois de toda essa experiência de vida que você teve. Você vai construir uma nova identidade, você vai construir uma nova mulher, você vai se reerguer, você vai ser muito melhor do que aquilo que você era lá atrás. Porque você está tendo a oportunidade de construir uma identidade nova. Jamais você vai ser aquela mesma pessoa. Jamais você vai se permitir estar no lugar que você esteve. Então, a sua história de vida, ela vai ser construída novamente a partir daqui. Então, eu sempre convido todas as mulheres que estão nesse processo a se enxergarem desse lugar, né? A abrirem ali, né, uma portinha e falar, deixa eu sair e assistir de fora tudo isso que está acontecendo. Sim. Então, realmente, esse vínculo, essa confiança é muito importante. As palavras que são ditas ali são muito importantes. E muitas vezes nós, enquanto psicólogos, temos que ter mais um lugar de escuta. Eu sempre dou muito esse lugar de escuta a cada uma dessas pessoas, porque são muitos traumas, são muitas coisas, e as pessoas que estão lá fora, elas não querem escutar, elas querem opinar, a família quer falar. Até quando? Você vai morrer? Para poder, né, quando você morrer e acaba tudo isso, você vai colocar o seu filho em perigo, você vai colocar todos nós. O que você está esperando? Não quer escutar, quer apenas ali impor, né? E às vezes o que aquela pessoa precisa é ser acolhida. Isso. É claro, é muito difícil para quem está ali sendo a rede de apoio, vivenciando, vendo aquela situação, causa desgaste, causa raiva, causa ira, causa briga. Então, até essa própria pessoa precisa buscar ali uma ajuda para saber lidar com tudo aquilo. Sim. E esse lugar, né, de consciência, quando a luz da consciência chega, isso é lindo, né? É lindo. Porque ressignifica tantas coisas. Muito importante. Sim, exatamente. Então, é um trabalho ali minucioso, delicado, ético, não só para essas mulheres, né, mas no todo mesmo. E como que essa violência, esses tipos de violência podem afetar ali a vida dessa mulher? A gente já falou um pouquinho aqui, mas assim, de forma drástica ali, até que ponto aquilo ali pode afetar a vida dessa pessoa? Em todos os campos, né, Bruna? Se a gente for analisar friamente, são todos os campos da vida da mulher. Então, seja ela como nos papéis que a Lohana falou aqui inicialmente, né, como mãe, né, como esposa mesmo, ela perde ali o desejo de estar ali, né, de viver esse papel de esposa.
mas também de profissional, né, de uma pessoa da igreja, ou seja, na faculdade, aonde quer, nos lugares em que ela está, no social como um todo, ela vai perder a identidade dela ali, né? Ela acaba se anulando, vai se né? anular, exatamente, essa é a palavra. Então, e aí começa, né, esses comportamentos, como a gente falou, de isolamento, deixa de se comunicar, até chegar a uma depressão, né? Porque ela vai ali perdendo toda a motivação de vida, e aí ela vai se isolando, se deprimindo, né? O humor fica deprimido, e aí cada vez mais o processo vai se tornando mais doloroso para ela. Então pode gerar vários transtornos ali, né? Psicológicos, Várias emocionais, doenças psicossomáticas, né? exato. E aquilo ali acaba tirando ela, né? De exercer alguns papéis aí nessa sociedade. E também nós temos aí as redes de apoio, que não é ali só os familiares, os amigos, a psicologia, mas temos locais também. Muitas mulheres, elas não sabem, mas tem locais de atendimento, né? Temos aí o CREAS, o CRAS, né? Os CAPs ali. E esse momento aqui que a gente está vivenciando agora é um papel social, Social, de informação, de comunicação. Exatamente. E os atendimentos sociais também, né? Que várias faculdades também oferecem. Clínicas também, né? Com valor mais acessível. Temos esse projeto, né, lá no Espaço Falar Cura Psicologia. Temos esse projeto na Nobremente, né? Isso. Então, de certa forma, muitas mulheres falam assim, recebo mensagens ali no Instagram todos os dias. Não, a minha questão é porque eu não tenho condições financeiras para buscar essa ajuda. Eu preciso desse apoio, eu preciso dessa ajuda, mas eu não tenho condições para estar buscando esse tipo de tratamento. Mas temos aí as faculdades que oferecem esse tratamento de forma gratuita. Temos os CAPs que oferecem esse tratamento de forma gratuita. Claro, a gente entende que precisa de um olhar ali, né, psicossocial mais atento para esses lugares, para que isso chegue até essas mulheres de fato, para que essa informação chegue, para que esse espaço, né, de atendimento seja ali de fato exercido na vida real, né? Porque tudo é muito lindo nos projetos. Isso. E a gente sabe que às vezes precisa ali de melhorias também. E como que essas mulheres, elas podem identificar que estão vivenciando, né? Que estão sendo vítimas desses relacionamentos. Isso é tão delicado, né? Porque normalmente ela não tem a condição de identificar. Isso. Mas, felizmente, a gente tem tanta informação hoje, né? Tão acessível. Né? E faz com que a mulher comece a olhar para aquilo, né? Pode ser, inclusive, que assistindo ao nosso podcast, algumas possam olhar para tudo isso e falar, poxa, tá acontecendo comigo, né? Sim. Mas, assim, uma coisa que eu costumo dizer é que quem pode ajudar nessa identificação são as pessoas que estão ali mais próximas, que estão convivendo com Vendo os sinais, né? Vendo os sinais, que podem ali apoiar ela a visualizar algo que para ela não é comum, né? Então, eu penso que a melhor forma, né, é alguém que seja ali da rede de apoio que possa ajudá-la, mas que ela, percebendo, às vezes, por mais que seja sutil, comece a se informar, busque informação, né? Sim, claro. Um pouco mais de tudo isso, o que é essas violências, né? Será que eu estou sendo acometida por elas ou não, né? Até para dar uma liberdade ali disso. Porque pode ser que não. Será que eu estou cometendo esse tipo de violência, né? Então, e a ajuda informação é o psicológica, caminho, né? Como a gente acabou de falar do papel do psicólogo, né? Sim. Muito importante também. Sim, exatamente. Então, de certa forma, nós temos vários canais de apoio, temos grupos terapêuticos também, né? Para mulheres que estão vivendo essas situações. E trazer esse papel aqui no sentido de entender se você também não está sendo, né? De alguma forma, a pessoa que está do outro lado, viu, gente? Isso. Tem muitas mulheres que também cometem agressão. Né? Então, de certa forma, agressão física, verbal, também moral, injúrias, existe. Não vamos ser aqui, né, negligentes de trazer também esse contexto. Então, muitas das vezes, tanto o homem quanto a mulher precisa buscar ali aquela ajuda mesmo, aquele apoio terapêutico, de entender o porquê dessa repetição. Às vezes foi o que ele aprendeu na infância, às vezes foi o que ele viu com o pai, às vezes foi o que ele viu acontecendo dentro de casa. Tá Quantas e quantas
muitas vezes eu escuto, eu estou cometendo dentro de casa aquilo que eu mais temia, eu estou repetindo aquilo que eu mais temia. E é por isso que o processo terapêutico é muito importante para que você enxergue, para que você entenda o porquê que você está repetindo aquilo. Se era algo que você não desejava, se era algo que te machucava e que você dizia não repetir, né? Porque inconscientemente a gente acaba repetindo isso tudo aí. E aí dentro do consultório você acaba ressignificando, dando um novo sentido a tudo isso. É um assunto, né, delicado, é um assunto um pouco pesado de falar, né? Acaba sendo um assunto ali muito triste, porém necessário. Né? O nosso intuito aqui é trazer informação de qualidade, de forma ética e trazer um espaço para que você se atente, né, aos sinais, ao que tem acontecido, mas que você possa, de fato, ter sabedoria aí para tomar as suas ações, porque muitas mulheres têm medo de se posicionarem, muitas mulheres, elas querem, elas sabem, elas têm total entendimento, elas buscaram ajuda, mas têm medo de que o feminicídio aconteça. Isso, exatamente. E também nós temos aí canais, né, de denúncia. Como que funciona mesmo? Me lembre aí os locais de denúncia. Tem o Disque Denúncia, que é o número, grava aí, 180-180. Ele funciona 24 horas, todos os dias. Você, mulher, vítima de violência doméstica, pegue seu telefone, ligue no 180, não passe por isso sozinha, denuncie seu agressor. Você não precisa continuar vivendo num ambiente desse jeito. Top. Peça ajuda. Então é importante. E as delegacias, as delegacias da mulher, né? Elas estão mais preparadas para poder acolher, para receber. Então, não se envergonhe, não tenha medo. Você não é culpada, né? Você é a vítima, então você precisa ser cuidada, você precisa ser respeitada. Então, busque isso. Porque a violência doméstica, ela ocorre na classe média, alta, baixa. Então, todos os níveis, tá? No lugar que a gente menos espera. Sim. Do lado, do nosso lado, do colega de trabalho, como a Lid trouxe, né? Sim. Eu também tive essa experiência na área de gestão de recursos humanos. Recebi pessoas, funcionários ali, colaboradoras que foram trabalhar ali vítimas de violência doméstica, né? Acolhi, ajudei a denunciar, trouxe informação, né? Trouxe acolhimento, fiz o meu papel ali enquanto psicóloga naquele ambiente, né? Não um ambiente terapêutico, mas trouxe ali a informação adequada para aquele momento. E isso é muito visível, isso é muito claro. Infelizmente, recebo inúmeras mulheres no consultório que vivem essa violência. Uma paciente um dia chegou com a testa, né, ali machucada, quase que afundou ali mesmo, e não conseguia sair daquele relacionamento porque estava diante da dificuldade do financeiro. Não, mas é melhor eu estar lá do que eu não estar. É melhor eu aguentar. Eu já sei lidar com ele, né? Eu já sei lidar com toda essa situação. Então, na dúvida, busque ajuda terapêutica. Às vezes você não tem ali uma rede de apoio, às vezes você já não quer mais falar com a sua família, né? Mas busque um lugar no qual vai estar te escutando, te atentando de forma ética e profissional para tudo aquilo ali. E estamos chegando aí ao nosso finalzinho, né? Tá acabando. Que pena, né? Foi tão rápido, né? Esse assunto. Foi tão rápido. Sim. E eu queria deixar um espaço aqui para que cada uma de nós deixássemos uma mensagem aí final para cada uma dessas mulheres que estão nos assistindo aqui hoje ou nos escutando. Vou deixar que a Lohana comece aí, deixando a sua mensagem. O que você gostaria de falar para essas mulheres aqui hoje, resumindo um pouquinho de tudo que a gente trouxe aqui. Você, mulher, menina, mãe, filha, você foi criada para ser uma princesa. Se você vive num ambiente que passa por violência psicológica, violência física, violência sexual, tudo isso que nós trouxemos aqui para você hoje, você não precisa passar por isso sozinha. Você precisa se libertar, ser livre desse ambiente, desse aprisionamento que você está vivendo. Busque ajuda. Fique atenta aos sinais. Você nasceu e foi criada para viver um casamento real. Aquele que a gente vê lá no Conto de Fadas ou vê no filme, novelas, você nasceu para isso, para ser a princesa que você merece ser. Então, não se sujeite à violência psicológica, doméstica ou qualquer uma dessas 5 que nós trouxemos aqui agora.
Busque ajude, né? Que forte, né? Então, é isso mesmo. É trazer esse olhar, né? Dos valores, de quem você é, do que você merece, de onde você quer chegar, de onde você está hoje, né? De fato, se atentar, construir novamente esse lugar que você tinha lá na infância, na sua ingenuidade, antes de tudo isso que aconteceu aí ao decorrer desse relacionamento, muitas das vezes abusivo. Lidiane, qual a sua mensagem que você gostaria de deixar hoje aqui para essas mulheres, para essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, deixar aqui o nosso carinho, né, o nosso respeito e, sobretudo, dizer, você é mulher, né? É muito importante que você olhe para você e veja o que realmente faz sentido para você, né? O que te completa, o que te faz acordar todos os dias, o que te motiva, né? Qual que é o seu propósito de vida? Então, olha para isso e aprenda que sempre há uma saída. Há uma oportunidade logo à frente, então faça a diferença todos os dias, dê um passo na direção da sua liberdade, na direção do seu autoconhecimento, né? Porque eu tenho certeza que você é uma mulher guerreira, tem força para lutar e vai conseguir sair de tudo isso. E a psicologia, a sua rede de apoio, seus amigos, todas as pessoas que estão à sua volta, alguém vai te dar um braço amigo, vai poder te apoiar, vai te ajudar. E a psicologia, profissionalmente, saindo do senso comum, ela vai te ajudar, te apoiar a ter esse equilíbrio para você conseguir ser, de fato, o protagonista da sua história, caminhar, né, por esse caminho que é tão bonito, que não precisa ser doloroso, não precisa ser de angústia e de dores, tem que ser de felicidade. Então, é isso, eu quero deixar aqui, né, a minha solidariedade e o meu desejo de que todas as mulheres entendam esse lugar, né, de felicidade, de capacidade de caminhar e que façam isso, né, dia após dia, que lutem pela sua liberdade, pela sua felicidade. E eu vou deixar aqui um poema da Noêmia, que foi uma pessoa que lutou bastante, né, e essa poesia, ela até uma poesia interessante, porque ela retrata o combate a Moçambique, mas que vem de encontro muito com esse momento e com esse tema que a gente está vivenciando agora. Lindo. E ela diz o seguinte: esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, branindo contra tudo. Basta, basta, basta. Lindo, 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 gente. Quantas mulheres, né, hoje precisavam de uma mensagem dessa? Espero que cada uma de vocês tenham sido tocadas com cada palavra que foi dita aqui hoje. O Falar Cura Psicologia podcast foi com o intuito de expandir esse espaço para além do consultório, para que você tivesse esse espaço de acolhimento, de informação, de escuta. E eu também quero deixar a minha mensagem aqui hoje. Quero pedir para que você não desista de você. Não desista de quem você é, não desista dos seus sonhos, dos seus planos. E quero que você entenda que a violência psicológica, ela te faz acreditar que você é um monstro. Então, atente-se a esses sinais. Entenda que nessa relação você não precisa estar nessa posição. Então, eu te convido hoje a florescer. Né? Floresça por onde você passar. Entenda que falar cura. Então venha falar com a gente, fale com a gente nos comentários, fale com a gente através das redes sociais, entre em contato conosco, estamos prontas aqui para te acolher, para te escutar, para te dar esse espaço, né? Então, quero agradecer a cada uma de vocês por estarem aqui hoje, né? Por tudo que foi compartilhado. E esse foi mais um episódio do Falar Cura Psicologia. Que lindo, muito bom. Obrigada.